Botafogo e Palmeiras disputando o título, Bahia e Cruzeiro uma vaga na Libertadores. E 3 times que jogaram recentemente finais da Libertadores podem cair para a segunda divisão. As melhores dicas para essa rodada final do Campeonato Brasileiro, nessa edição de domingo, 8 de dezembro, do Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição deste domingão especial, porque é o final do Campeonato Brasileiro, última rodada, e o bom dos pontos corridos, Matheus Montenegro, é porque temos várias finais. Pois é, meu amigo, que domingão de Brasileirão, tá? Muitos jogos decisivos, saberemos quem vai ser o campeão, quem pega a última vaga da pré-Libertadores, quem vai ser rebaixado. O Fábio trouxe um detalhe interessante, né? Finalista da Libertadores de 2022, de 2023, de 2024, muito possivelmente um dos 3 vai cair, tá? Vamos trazer detalhes e estatísticas agora dos jogos deste domingo para você, apostador. Muito bem, vamos começar em Salvador, porque tem Bahia e Atlético Goianiense, tá? O Bahia precisa vencer para se garantir na próxima Libertadores, né? Vai ser a primeira vez que o Bahia vai para a Libertadores depois de mais de 30 anos e o Atlético Goianiense rebaixado, tá? Jogo nesse domingo, 4 da tarde, todos os jogos 4 da tarde. Lá, esse jogo será na Fonte Nova. Game Arena, Matheus Montenegro. Que, inclusive, você aí pode baixar de forma gratuita aqui, ó. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e baixa aí o aplicativo do Game Arena para embasar as suas apostas. Curioso, Fabermano, porque o Lanterna e já... Quer dizer, que inclusive não é mais Lanterna, né? Vice-Lanterna. Vice-Lanterna Atlético Goianiense, parece que melhorou depois que caiu. O time tem, inclusive, um retrospecto recente, melhor que o do Bahia nos últimos 5 jogos, tá? Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, o Fábio muito bem já adiantou. O Corinthians já ficou com uma das vagas aí da pré-Libertadores, né? Tem 53 pontos, não pode mais ser alcançado para o Cruzeiro. Lembrando que temos um G8, só para ilustrar bem aí, certo? E Bahia e Cruzeiro estão disputando essa última vaga da pré-Libertadores. O Bahia querendo voltar a disputar a Libertadores, coisa que não acontece desde 1989. E pela primeira vez na história podemos ter 2 nordestinos na Libertadores. Então é um jogo que vale muito para o futebol do Nordeste e também para o Sport Clube Bahia. Tá? Por outro lado, o Atlético Goianiense, vice-lanterna, não joga mais por nada, né? Tá só ali disputando a honra. Atrapalhando a vida dos outros. E atrapalhando a vida dos outros, bem verdade. Vamos para os confrontos aí, vamos ilustrar, porque o Bahia, numa sequência recente, ele tem poucas vitórias, tá? Ele venceu o Cuiabá, lanterna, fora de casa 2-1, perdeu para o Corinthians jogando muito mal, 3-0, uma atuação péssima do Bahia. Se a gente pegar no recorte aí, desce aí, Matheus, 9... Nos últimos 9 jogos ele só tem uma vitória, né? Sim, que é foi o Cuiabá. E a outra vitória foi contra outro time já rebaixado, o Criciúma. Exatamente. Mas ele vai pegar um time que também já foi rebaixado. Ou seja... Então, vitória do Tricolor da Boa Terra, será? Esperamos que sim, né? Com o nordestino, torço aí para que o Bahia chegue na fase de grupos, quer dizer, na pré-Libertadores e depois chegue na fase de grupos. E o Dragão, hein? Copa Vamos ver o Dragão enchendo o saco da galera, porque fez 3-1. Surreal, né, o Dragão, velho. Ganhou do Fortaleza ali, que tava... Fortaleza mesmo também acabou pisando no freio, né? De férias já, mas atrapalhou o Vasco ali, que queria uma vaga na pré-Libertadores. Fez jogo duro para o líder Palmeiras, né? O Palmeiras acabou saindo com a vitória, mas não foi fácil. Enfim, o Atlético tá aí atrapalhando. Patou com o Bragantino, né, que tá brigando para não cair. Venceu o Atlético Mineiro, que tá fazendo falta agora esses pontos. Rapaz, então surreal. É um time que complica um pouco. Vamos pro nosso momento Bet Nacional? Vamos lá. Né, porque a vitória do Bahia, que é o resultado mais óbvio, tá pagando pouco, Matheus. 1,37 só, velho. Assim, eu queria muito pegar essa vitória do Bahia, mas com essa odd, infelizmente, não dá. Né? Se a gente fosse apostar em algo a favor do Bahia, a gente teria que pegar para o Bahia vencer por uma margem de gols, tá? Ou handicap -1, que uma vitória simples seria reembolso. E vale lembrar, o Bahia ele só tem 2 vitórias. Ele só tem 2 vitórias nos últimos 10 jogos. E as 2 vitórias foram 2-1 e 1-0. Então esse handicap -1 ele seria reembolso contra times que já foram rebaixados, né? Então o Bahia não tá passando confiança, não confio nessa diferença de 2 gols aí na vitória do Bahia, acho que tem um certo receio. Então, Fábio, a melhor aposta para esse confronto seria vitória do Bahia, combinado com menos de 4,5 gols. Menos de 4,5 gols não, cadê? Opa. É isso, né? Vitória do Bahia com menos de... É 4,5 mesmo. Menos de 4,5 gols. Aí é porque ela não tinha atualizado ali corretamente. Agora sim, odd 1,65, uma odd muito boa. A gente acredita que dificilmente vão ter 5 gols nessa partida. Né? Por mais que o Atlético Goianiense esteja aí atrapalhando a vida dos outros, a gente não imagina que o Dragão vai fazer, sei lá, teria que fazer 2 gols, eu diria, ou pelo menos 1 aqui, porque o Bahia meter 5-0 também é difícil. Improvável. Demais, né? Então é isso. 50 aí, criamos a aposta, vitória do Bahia, combinado com menos de 4,5 gols no jogo. Bom, então é isso. Bahia Atlético Goianiense analisado. Vamos agora para a outra partida aí do Campeonato Brasileiro, que também vale vaga na Libertadores, tá? E também vale vaga na Sul-Americana, que é o jogo entre Juventude e Cruzeiro. Vamos colocar na tela as informações aí?
né? Porque o jogo será domingo, 4 da tarde, todos os jogos no mesmo horário, lá no Alfredo Jaconi. Cruzeiro mal, né? O Cruzeiro só tem uma vitória aí no Brasileirão sob o comando de Fernando Diniz. E a equipe do Juventude, que quer uma vaguinha na Sul-Americana, conseguiu escapar da zona de rebaixamento, venceu o São Paulo fora de casa. Grande vitória. E já joga relaxado, né? E agora quer também jogar uma competição sul-americana, né? O Juventude é um feito importante ali para o clube, né? Que chegou a jogar até Série D aí. 10 anos atrás, o Juventude jogava Série D, tá? Em 2013, disputou a 4ª divisão nacional. Então é bom ver aí os jaconeiros permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro. E tem um Cruzeiro pela frente que não vem nada bem, né, Fábio? Isso, 13 por... Vamos pro aplicativo do Game Arena agora? Vamos a gente lá. vai ver aí que o Juventude tem um aproveitamento de mais de 50% Nos últimos 5 recente jogos, e o Cruzeiro só 13%, né? Pois é. Vamos para a classificação, porque o Cruzeiro, ele é o Nono colocado, ele tem que vencer o Juventude e torcer para um tropeço do Bahia. Só assim ele vai para a Libertadores. Exatamente. Ele não precisa que o Bahia perca, né? Mas pelo menos empate. A grande questão é que o Bahia, né, vai pegar o Atlético Goianiense em casa, né? Então, assim, situação complicada aí para o Cruzeiro, né, que perdeu o título da Sul-Americana para o Racing e agora, muito provavelmente, vai ficar de fora também da Copa Libertadores da América. Já o Juventude, como o Fábio bem mencionou, ainda disputa ali uma vaga, né? A vaga na Copa Sul-Americana, mas já conquistou o grande objetivo, que foi não ser rebaixado no Brasileirão. É basicamente um empate basta, né, pro Juventude. Porque dificilmente o Fluminense vai ganhar do Palmeiras fora de casa e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro se enfrentam. Então só um deles pode passar o Juventude. Então um empatezinho já é o suficiente para o Juventude e para a Sul-Americana. Vamos para os confrontos recentes, né? A gente tem um alto índice de ambas marcam, tá? Nos jogos do Juventude, né? Ele não perde já no Brasileirão, 4 jogos. deixa eu ver, 5 jogos no Brasileirão. 5 jogos no Brasileirão, porque tem ali uma derrota pro Ipiranga, mas a gente Copa Gaúcha, né? Isso. Mas é um time que o ambas marcam, bate até na Copa Gaúcha, bate também. No Campeonato Brasileiro também. Acho que nos últimos 12 jogos bateu o ambas marcam para os jogos do Juventude, né? A gente vê aí... na verdade, teve a exceção. Não. Ele sofreu gol nos últimos 12 jogos. Ele sofreu gol nos últimos 12 jogos. Mas só não bateu nesse do Fortaleza, né? Isso. Ó, desses 7 jogos que tá aparecendo na tela, a gente desconsidera os 2 jogos ali contra o Ipiranga, tá? São 5 jogos seguidos sem perder, 3 vitórias e 2 empates, e o ambas marcam bateu nesses 5 jogos, tá? Cortando esses 2 jogos aí contra o Ipiranga. Esse do Inter também, tá? Que foi Copa Gaúcha. Esse jogo contra o Internacional, essa vitória por 3-1 também foi lá na Copa Gaúcha. Mas enfim... O do Inter não tá aparecendo aqui, não. Nesses 7 jogos aqui tá... mas o do Inter foi antes. O antes, exatamente. Vamos lá pro Cruzeiro? Os jogos do Cruzeiro, aqui sim, o ambas marcam, estão acontecendo com a maravilha, tá? Os últimos 6 bateu, ambas marcam. É um time que tá bem o estilo do Fernando Diniz, agora a gente tá começando a ver mais na prática, né? Jogos com muitos gols, é um time que tem um ataque que até funciona, faz seus golzinhos, mas no caso do Cruzeiro aqui, não tá dando muito certo, né? O time que não tem muitas vitórias, a gente observa aí, nos últimos 7 jogos, o time só conquistou uma vitória, que foi em casa contra o Criciúma, equipe que foi rebaixada, os outros 6 jogos não conseguiu deixar seu gol, levou gol nesses 7 jogos aí recentes, então esse cabuloso aí tá com... não tá passando... Fernando Diniz, ele tem 2 vitórias, com Fluminense e Cruzeiro. Tá? É muito mal aí a trajetória nessa temporada do Fernando Diniz, que é o atual campeão, era o atual campeão da Libertadores até o último final de semana. Tá. Bom, vamos pro nosso momento, né? Bet Nacional. Dá uma olhada o favoritismo é de quem, Matheus? Do Jaconeiro. Do Jaconeiro. Odd 2,52 na vitória do Juventude, cotação 2,86 a favor do Cruzeiro. E aí, Fábio Hermanos? Não dá pra confiar no Cruzeiro não, tá? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Acho que é focar em gol. Até o Juventude eu tenho meu pezinho atrás, porque tem aquela questão, um empate baixa também. Eu gosto de gols porque é uma média altíssima dos 2 times, velho. O Juventude, ambas marcas bateu nos últimos 5. No Cruzeiro bateu nos últimos 6. E a gente tem um ambas marcas, Fábio Hermano, com odd 1,82, que é um custo-benefício absurdo. Muito boa odd para uma estatística que vem acontecendo em 100% dos últimos 5 jogos das 2 equipes. Então, vamos que vamos no ambas marcas, odd 1,82, sem muita enrolação. Muito bem, deve ser um jogo aberto, né? O Cruzeiro... Sim, tende a ser. Os 2 times ainda jogam por algo, né? O Cruzeiro, só a vitória interessa, só a né? vitória então, interessa mesmo fora de casa e o Juventude vai em casa... ter que se lançar. E ainda mais que o Fernando disse que já é um estilo de jogo um pouco mais ousado, né? Arriscado. Aí é que eu acho que o jogo vai ser aberto mesmo. Muito bem, agora a gente vai falar de um time que já está na Libertadores, surpreendentemente, né? Muita gente dava aí Corinthians fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores, brigando para não cair, mas fato é que o Corinthians está arrebatador, 8 vitórias consecutivas e agora enfrenta o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Vamos trazer informações desse jogo na tela aí. Né, o jogo será aí lá em Porto Alegre, né, a casa do Tricolor Gaúcho, domingão, 4 horas da tarde. O Corinthians joga para manter essa boa fase, né, ampliar essa sequência histórica de vitórias, e o Grêmio joga por uma vaga na Sul-Americana, Matheus. Pois é, que arrancada do Timão, tá? 8 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, bateu o seu recorde histórico, tá?
O Corinthians nunca havia vencido 8 partidas consecutivas na história do Campeonato Brasileiro. Vai buscar a nona para encerrar esse Brasileirão com chave de ouro, né? É uma contratação de Memphis Depay que teve um impacto absurdo. Yuri Alberto deixou de ser piada para se tornar artilheiro do ano no Brasil. Então, embaladíssimo o Corinthians aí. Já tem a vaga assegurada na Copa Libertadores. O Grêmio ainda joga por algo, tá? O Grêmio quer ali a vaguinha na Copa da Sul-Americana ainda, tá? O Corinthians joga pela artilharia do Yuri Alberto, que ele tá empatado com o Alejandro, né? Com 14 gols. E ainda tem o Estevão ali também, né? Que tá querendo. Isso. Então ainda tem esse fator motivação pro Corinthians, que é o Yuri Alberto ser artilheiro da Série A. Agora, aplicativo do Game Arena, né? Vamos trazer aí as estatísticas. O Corinthians aí, claro, 100% de aproveitamento recentemente. Na classificação é o 7º colocado, né? Ele pode até perder ali, mas o Bahia teria que vencer, enfim, tem uma combinação ali, tirar saldo. O Corinthians deve terminar o Brasileirão na 7ª colocação. Já o Grêmio, Matheus, tá onde? O Grêmio tá ali em 12º, né? Matematicamente, ele ainda não garantiu a vaga na Copa Sul-Americana, né? Porque ele ainda poderia ser ultrapassado. Eu tô até na dúvida, o 15º ele vai pra Sul-Americana? Não, só o 14º. Até o 14º. Até o 14º, então é isso mesmo, né? Ele ainda pode ser ultrapassado por Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude e acabar ficando de fora. É isso mesmo. O Grêmio querendo pelo menos assegurar aí uma vaga no pelo menos um empatezinho já resolve pro Grêmio. Vamos para os confrontos recentes do Tricolor Gaúcho, que conseguiu dar uma respirada, né, nessas últimas 3 rodadas, conseguiu empatar fora com o Cruzeiro, venceu o São Paulo, vitória importantíssima, né? E basicamente tirou o time ali do perigo de ser rebaixado e conseguiu um empate fora de casa com o Vitória. O Vitória foi até melhor, mas o Grêmio trouxe esse ponto lá de Salvador, que parou de perder, né? Essa sequência aí perde pouco, né? Sim. É um time que marca muitos gols, mas sofre mais ainda, tá, Fábio, mano? A gente tem uma sequência aí do Grêmio. Tem até uns jogos aqui da Copa Gaúcha que a gente vai desconsiderar, mas pintando aí na tela, ó, a gente observa que ele levou gol em tudo que é jogo, tá? Então, assim, uma defesa que não funciona, mas um ataque que vem dando certo, tá? O ambas marcam, bateu em 6 dos últimos 7 jogos do Tricolor Gaúcho, beleza? E do lado do Timão, todo mundo já sabe, né? Vitórias aí, 8 vitórias consecutivas. No Brasileirão, diga-se de passagem. Brasileirão. Né? Nos últimos 12 jogos, só 3 jogos ele não venceu, tá? Nos últimos 11, ele só não venceu 3. E os 3 não foram para o Brasileirão. Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Exatamente. E o Corinthians até vem sofrendo gols, né? Não sofreu contra o Bahia, por exemplo, mas sofreu ali contra o Criciúma, contra o Vasco, contra o Cruzeiro, contra o Vitória. Sofreu em 5 dos últimos 7. Mesmo nas vitórias ali, ele também sofre gols, dado importante, porque a gente vai agora para o nosso momento bet nacional, Matheus Montenegro, né? Sim. Grêmio e Corinthians. E aí, iria em algo a favor do Corinthians? A grande questão é que o Corinthians, tipo assim, cara, a vitória até que o paga Corinthians muito. é favorito. Eu acho que o Corinthians mas não vai perder, tá? Mas meu palpite para esse jogo seria empate, inclusive. Eu acho que vai ser um jogo movimentado, né? A gente observa aí, pelas estatísticas, o Corinthians buscando aí essa artilharia do Yuri Alberto, né? O ambos marcam, bate com frequência, por mais que esteja ganhando de todo mundo. Ele de vez em quando leva seus golzinhos, levou 2 ali do Criciúma, por exemplo. O Grêmio, esse retrospecto é ainda maior de ambas marcam, bateu em 6 dos últimos 7. Então, eu gosto muito do ambas marcam aqui, velho. Ó, de 1,64. Eu até recomendaria também, acho que acaba sendo uma boa pedida, o empate no aposta do Corinthians, ó, de 1,77. Mas é como eu disse, aqui eu acho que é muito brigar pelo reembolso. Eu não descarto o empate como um placar plausível. Inclusive, meu palpite seria 1-1 ou 2-2 para esse jogo. Então, acabo focando aqui no ambas marcam. Acredito que seja a melhor opção, de melhor custo-benefício para esse jogo. Muito bem, então 50 aí no ambas marcam no duelo entre Grêmio e Corinthians pela Série A do Campeonato Brasileiro. A gente falou que esse jogo vale artilharia para o Yuri Alberto. O nosso próximo jogo que a gente vai falar agora é um duelo de rubro-negros que tem artilheiros como personagens principais, né? Tem o Gabigol, a despedida do Gabigol, o maior artilheiro do século do Flamengo, e pelo lado do Vitória tem o Alejandro, que está empatado com o Yuri Alberto com 14 gols e também nessa última rodada disputa aí a artilharia com o jogador corintiano e também com o Estevão no Palmeiras, que vem logo atrás. Vamos colocar na tela aí as informações desse jogo? Flamengo e Vitória, né, no Maracanã. Maracanã deve estar lotado, né, porque é despedida aí de um dos maiores ídolos do clube. O segundo maior ídolo da história do Flamengo. Isso. O Flamengo, que inclusive vai ser terceiro colocado, não briga por posição. O Vitória é o 11º, mas o Matheus Montenegro, ele pode ir para a 10ª colocação e são 6 milhões a mais, viu, de premiação. Então vale, né? Além dessa questão do Alejandro, tem essa motivação aí. Sim. Ainda mais considerando que o Vitória é um clube que, 2 anos atrás estava numa Série C. Não é né? um time então, rico, assim, né? exatamente, não é um Não time é SAF, nem nada disso. assim, a realidade do Vitória nesse Campeonato Brasileiro é brigar para não cair, de fato, né? Então, 6 milhõezinhos a mais é algo que faz diferença. Uma grana boa. E ainda tem esse adicional aí da briga do Alejandro, né? Para ser um artilheiro do Brasileirão. Então, vamos para ele, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas aí para esse confronto, ver o que é que a gente pode esperar para essa partida. 2 times que vêm relativamente bem, tá? Pouco, né? No os 2 times nos últimos 4 jogos não perdeu nenhum jogo, tá? Vamos dar uma olhadinha. Como o Fábio já disse, o
o Flamengo, que ele não só já garantiu aí, já finalizou seu ano, vaga na fase de grupos, como já garantiu até a posição, tá? Terceiro lugar. O terceiro lugar do Brasileirão, isso não muda mais, nem pode ser ultrapassado, nem pode ultrapassar ninguém, então não tem muito a dizer, mas o que eu gostaria de destacar é que, mesmo o Flamengo já tendo garantido aí, ele não tirou o pé não, tá? Isso. O Flamengo tá jogando sério, tá jogando a Vera, muita gente achava até que o Flamengo poderia abrir pro Criciúma. Ajudou o Botafogo e o Fluminense. Ajudou o Botafogo e o Vencendo o Fluminense. Inter e Criciúma. Pois é, muita gente achando aí que o Flamengo poderia tirar o pezinho do acelerador, né, para comprometer seus rivais. Não fez Além isso. disso. Jogou a Vera, meteu 3-0 no Criciúma, né? E o nosso adversário da vez aí, o Vitória, com 46 pontos. é o Já 11º primeiro lugar. garantido na Sul-Americana. tá? Garantiu Então, na Sula e, em contrapartida, não chega mais na pré-Libertadores. Exatamente. Bom, vou para os confrontos recentes, né? Começando pelo rubro-negro, que vem muito bem, né? O Felipe Luiz aí não Só tem uma derrota, velho, É. que foi o Fla-Flu, o Flamengo de Felipe Luiz, 9 né? vitórias, 4 empates e uma derrota, o retrospecto do Felipe Luiz Muito bom, no muito Flamengo. E vem de 2 vitórias seguidas, né, contra Inter e Criciúma, um empate com o Fortaleza fora de casa, onde o Flamengo foi melhor, venceu o Cuiabá mesmo com muitos desfalques, né? E aí tem empate com o Atlético Mineiro, onde o Flamengo também foi muito superior, né? O Everson foi Sim. destaque, esse jogo foi pelo Campeonato Brasileiro, e antes teve as vitórias na final da Copa do Brasil contra o Atlético, e no meio delas uma vitória contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Então é um time realmente muito competitivo, né? É, competitivo, essa é a palavra. Independente da situação, o Flamengo segue jogando a sério. E o Vitória também, né? Perde pouco. Tá jogando muito Vitória, velho. E ofensivamente é um time que tá absurdo. O próprio Alejandro, né, tá sensacional nessa reta final, marcando gol em tudo que é jogo. Mas o Vitória, ele vindo na sequência de 12 jogos, salvo engano, marcando gol, tá? Olha aí, ó. Vou mostrando aqui. A última vez que o Vitória não fez gol foi contra o Vasco em casa. Olha só que absurdo. Tá curioso. Futebol e suas curiosidades, né? No dia 1 de setembro, ou seja, mais de 3 meses que o Vitória vai fazendo gol em O tudo Alejandro que é jogo. fez 11 gols nos últimos 14 jogos. Surreal, tá? Olha aí que absurdo, velho. E aí, ó, desde esse jogo aqui contra o Atlético Goianiense, foi quando começou aí uma grande arrancada de fato do lado do Vitória. A gente observa que ele marcou gol em todos os jogos e perdeu pouquíssimo, né, velho? Só perdeu para o Internacional e para o Corinthians nesse recorte aí, salvo engano de 9 ou 10 jogos, né? Isso. Acho que são 10 jogos. Enfim, tá marcando gol a Vera aí, o Vitória. Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, Matheus Vamos lá. Montenegro. Favoritismo aí do Do Flamengo, Flamengo. obviamente, Cara, mas muito alto. é muito Assim, alto. claro, o Flamengo é favorito e já está mostrando que está jogando a sério. Mas o Vitória tá jogando muito também, tá? Eu não descarto aí o Vitória dar um calorzinho pra cima do... Não é como o Criciúma. Que foi O na Flamengo tem rodada. um histórico de jogo festivo, sempre dá errado, né? O Flamengo, quando tem despedida de alguém, sempre meio dá uma Cite complicada. exemplos. Joel Santana, quando foi treinar na África do Cara, Sul. tu foi puxar Joel É, Santana. Cara, Até era que festa, retrospecto. lá o Flamengo tinha ganho do América do México 4-2, Sim. estava Aí classificado. depois foi quando perdeu o 3x0. 3-0, É, grande Cabanha, Salvador Cabanha. Isso. Bom, mas dito Dito isto, Matheus Mandias, você vai em quê? Vai apostar em algo a favor do Cara, Vitória? eu gosto de algo a favor do Vitória, tá? É um time que marcou gol nos últimos 12 jogos, é um time que tem o Alejandro buscando essa artilharia. Eu acredito que o... Não sei se o Vitória vai conseguir segurar o Flamengo, se vai conseguir um empatezinho ali ou até ganhar o jogo, mas um golzinho do Vitória, Fábio, mano, pelo valor, eu acho que tem... Tem o seu valor. Tem seu valor, tá? Ó, de 1,84, Muito velho, bom. é muito alto para um time que vem marcando gol aí nos últimos 12 jogos, tá? Gosto bastante e acredito que seja a opção de melhor custo-benefício. Melhor do que pegar, por exemplo, uma vitória do Flamengo por 2 gols, melhor do que pegar o mais de 2,5, eventualmente aqui, o mais de 1,5, né? Ó, o mais de 2,5 ele paga 1,78. Cara, é mais provável o jogo ser... o que a Bet Nacional está dizendo, né? É mais provável o jogo ser 3-0 pro Flamengo do que o Vitória fazer um gol? Pô, pelo amor de Deus. Vamos no golzinho do aproveitar, Vitória né? Pelo Odd custo-benefício. desbalanceada é ótimo. Então, Perfeito. botamos 50 aí no gol do Vitória, tá? Se você quiser um odd maior, pode até ir no ambas marcam, né? Mas a gente vai Sim. só nesse gol, a odd já Cara, tá muito... tem esse ponto que eu esqueci de trazer, né? O ambas marcam, ele tá pagando 2,10, tá? Ele tem seu valor também, eu até recomendo também, mas a gente acaba ficando mais seguro Vai porque que é a gente não 1 a 0 contar. Vitória. Vai Gol do que, Alejandro. né? Enfim, gol do Alejandro. Vai pintar o golzinho do Alejandro nesse jogo, tá? Boa. Agora a gente vai pro duelo de Atléticos, tá? Duelo de Atléticos que podem ser rebaixados para a Série B. Quem diria, hein? A gente vai agora para Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, produção aqui na tela, né? Vamos colocar as informações do jogo. O jogo também domingo, 4 da tarde, lá na Arena MRV. Mais um detalhe, tá? É um jogo sem público, tá? Portões fechados. O Galo foi punido aí pela confusão na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? No vice-campeonato e vai jogar aí o jogo decisivo. Quem diria, Matheus? Cara, é surreal, tá? Porque o Atlético Mineiro, depois que ele vence ali do River Plate por 3-0, e por que eu tô utilizando isso como parâmetro? Porque foi a última vitória do Galo. Largou, desde né? então são 12 jogos sem saber o que é uma vitória, tá? E nesse recorte,
Velho, na época, o Atlético Mineiro ele estava na final da Libertadores, estava na final da Copa do Brasil e estava brigando por uma vaga na pré-Libertadores do Brasileirão. E olha só a posição que o Atlético está agora. Perdeu as duas finais e está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Que loucura. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas para ver o que é que esse confronto, que é um dos melhores da última rodada, nos reserva? Vamos lá. Olha o retrospecto do Galo, Fabio. 13%, né? O Atlético, 53%. 13 é o Galo. É boa. Olha aí, ó, tudo conectando. Prossiga. Classificação, vamos ali descer, porque tem que descer, viu, Matheus? Para achar esses times aí, você vai ter que descer bastante isso. O Atlético Mineiro, ele é hoje está, inclusive, com uma vaga na Sul-Americana, né? Sim, Ele joga, além de se manter na elite, ele joga por uma vaga na Sul-Americana. Para isso, ele vai ter que vencer, né? Porque mesmo se ele empatar, mas se o Fluminense vencer... O Fluminense ultrapassa. O Galo não cai com empate, mas ele pode ficar fora de uma competição internacional. E outra coisa, se ele perde e o Fluminense empata, o Fluminense passa ele. Isso, exatamente. Então, o Galo vai ter que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro se não quiser passar vexame de um time de duas finais seria absurdo. De Copas para rebaixado, é loucura, com o time que tem, né, velho? Vale lembrar que se a gente puxa um recorde... E o Milito foi demitido, né? O Milito foi demitido, diga-se de passagem. Se a gente puxa aí um recorde dos últimos 5 anos de futebol brasileiro, a gente tem um claro domínio de Palmeiras e Flamengo. Isso aí é nítido. Mas o Atlético Mineiro, ele seria essa terceira força. Agora tem o Botafogo que está chegando, né? Que fique claro. Mas o Atlético Mineiro, que recentemente venceu a Copa do Brasil, venceu o Campeonato Brasileiro, chegou em final agora de Copa Libertadores, poderia um ofensivo muito alto, é um time que repatriou o Bernard recentemente, não vingou, tem um ataque com Hulk e Paulinho, tem o Scarpa, que foi uma contratação muito grande dessa temporada. Então, enfim, não é um time barato, né, velho? E estar nessa situação é surreal. E o Atlético Paranaense também, né? Bicampeão da Sul-Americana, finalista recente da Libertadores. E a situação do Atlético é mais delicada, tá? Porque se ele empatar, ele pode ser ultrapassado para o Bragantino, que pega o rebaixado Criciúma em casa. Então, para o Atlético, só a vitória interessa, para ele não depender de outro resultado. É ainda mais louco, né? É porque o contexto do Atlético Mineiro ele é mais bizarro pelo que foi esse ano. Mas, de fato, a situação do Atlético Paranaense ela é ainda pior. E vale lembrar, o time ele vem de uma derrota para o Bragantino por 2-1 em casa. Cara, ele se colocou numa situação aí absurda. Porque, assim, velho, o torcedor do CAP, ele está contando com a vitória do Bragantino contra o Criciúma. Não tem como não contar com isso, né? Então, ele vai precisar vencer aí o Atlético Mineiro. Isso. Vamos para os confrontos, né? Passar rapidinho aqui pelos últimos jogos das duas equipes, né? Vamos começar pelo Atlético, né? Que vem de 3 derrotas seguidas, né? Juventude, Botafogo e Vasco, né? O Botafogo foi Libertadores. Antes, 2 empates com o São Paulo e o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E aí derrota para o próprio Atlético Paranaense, né? Foi um jogo atrasado que aconteceu até recentemente. Foi 1-0 lá na Liga Arena. Então, um time que já não vence aí, como o Matheus disse, desde o jogo contra o River Plate, né? Aqui, ó. Lá em outubro ainda, né? Estamos em dezembro. Mais de um mês aí, a última vitória do Atlético Mineiro. Vamos ver o CAP, que até deu uma melhorada, né? Apesar dessa derrota Essa derrota foi o que complicou, né? Surreal. Vinha de 4 jogos sem perder, velho. Um empate já era bom, porque ele segurava o Bragantino, né? O Bragantino faria 1 ponto só, ele manteria a distância e estaria numa situação muito mais tranquila. Ele perdeu um jogo de 6 pontos e por isso chega nessa última rodada ameaçado. Mas ele marcou gol, Matheus, nos últimos 8 jogos. Importante salientar. Desde que fez o pacto. Desde que fez o pacto, né? Vitória contra o Cruzeiro, nas derrotas para Vitória e São Paulo ele marcou, venceu o Atlético por 1-0, venceu o Atlético Goianiense por 2-0, empate com Bahia e Fluminense marcando gol e derrota para o Bragantino, mas também marcou gol. Aí, ambas marcam acontecendo com frequência. Bateu nos últimos 3, bateu em 5 dos últimos 7. E só pra puxar aqui do lado do Galo também, que eu gostaria de trazer, ele ficou um período ruim ali sem marcar gols. Foram 5 jogos seguidos. Mas depois voltou a deixar seus golzinhos, tá? Em 3 dos últimos 4 jogos do Atlético, o ambas marcam também aconteceu. Bom, dito isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional, né? Vamos aí botar o quê? O ambas marcam? Dito isto? Dito isto, por quê? A gente tem um resultado final aí que o Atlético Mineiro é favorito, um time que não ganha 12 jogos. Mas imprevisível, que vai jogar né? Em casa, é um mata-mata, né? Que vai jogar em casa sem torcida, não vamos confiar de jeito nenhum. E no Atlético Paranaense, acho que nem o mais otimista do torcedor do Furacão confia no Atlético Paranaense nesse momento. Então vamos focar em gols, obviamente, e o ambas marcam. Acaba sendo uma pedida absurda. 1,96 a cotação. Como eu disse, o Atlético Mineiro, ele vinha numa sequência sem fazer gols, mas vem fazendo nos seus últimos jogos. Bateu em 3 dos últimos 4, ambas marcam. E o Atlético Paranaense, esse retrospecto é ainda melhor. Então, pelo custo-benefício, pela odd, que é praticamente dobrar o valor investido, melhor pedida para esse confronto é o ambas marcam. 5 então aí no ambas marcam no duelo de Atléticos aí pelo Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai destacar um duelo, vamos destacar, quase não saía, mas destacar um duelo de
Um time que luta pelo título e um time que pode ser rebaixado, tá? Palmeiras e Fluminense, inclusive, foram times que foram os últimos campeões, né, da Libertadores, né? Cara, diga aí. E aí, as situações que os times estão atualmente é loucura, né? Isso. O jogo será nesse domingo, 4 da tarde, lá no Allianz Parque, a casa do Palmeiras, 38ª rodada, a última do Campeonato Brasileiro. Já vamos pro Game Arena, meu querido Matheus Montenegro, ver a classificação, né? Porque o Palmeiras, ele pode ser campeão, mas para isso ele vai ter que vencer e torcer pela derrota. Torcer, que pega o São Paulo, rival, né? Então, em casa, o Botafogo, no tapetinho. Então, enfim, complicada a vida do Palmeiras, né? Se depender só de si, beleza, mas, cara, torcer ainda para o Botafogo tropeçar, muito difícil o Fogão tropeçar, ainda mais com essas condições, pegando um rival do Palmeiras, né? Então, assim, difícil, né? Mesmo aquele gol do Estevão ali, aquilo ali ainda deu uma luz, né? Porque o Botafogo estava sendo campeão. Até bem dizer, os 45 minutos do segundo tempo do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, quando o Estevão acertou um chutaço ali de falta e deixou o Palmeiras vivo ainda, né? Agora, o Fluminense, Fábio, aí eu diria que a novela é um pouquinho maior. Né? O Tricolor, ele vem de vitória, tinha que ter ganho o Cuiabá, porém, a vitória do Bragantino em cima do Atlético Paranaense complicou muito as coisas pro lado do Tricolor das Laranjeiras, né? Que agora tá numa situaçãozinha ali. O grande problema é que o CAP também tá... É pau, né, velho? Se o CAP não vencer o Atlético Mineiro, o Fluminense tá salvo. Tá salvo. Sim. É porque a gente considera que o Bragantino vai ganhar do Criciúma, né? O Criciúma caiu e o Bragantino vai jogar em casa contra o Tigre, né? Então... Deve vencer. Então, acho que vai cair um dos três mesmo, tá? Atlético Mineiro e Fluminense, porque o Bragantino, se vencer, ele escapa. Ele escapa. Ele não depende de outro resultado. Na verdade, ninguém depende de outro resultado, né? Porque como tem um confronto entre atléticos, como alguém vai perder ponto, né? Esse que for derrotado, por exemplo, é o que cairia. Exatamente. Né? Mas é uma situação complicada para o Fluminense, atual campeão da Libertadores, vai jogar o Mundial de Clubes e tá aí podendo jogar a Série B, né? É uma situação muito vexatória, né? Vexatória, pô, com certeza. Não dá para saber se vai ser mais vexatório o Fluminense na segunda divisão e no Mundial de Clubes ou o Atlético Mineiro, por exemplo, que jogou o final de 2 Copas e pode ser rebaixado. Né? Eu acho que o Atlético Mineiro ainda seria mais surreal. Também seria um pouco mais. No gatilho ali, 2 grandes títulos, Libertadores e Copa do Brasil, correu o risco ainda de ser rebaixado. É surreal, só a gente cogitar isso. Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes aí das duas equipes, né? Que o Palmeiras, ele, como eu disse, vitória no último minuto aí, com o golaço do Estevão, né? Aquele jogo ali, a final ali foi o que definiu tudo, né? Perder em casa para o Botafogo foi o que deu uma complicada. Se fosse um empate, né, ele estaria na frente no critério de desempate. Só dependeria de si nessa rodada. Só dependeria de si, né? Então, assim, foi ali onde o Palmeiras se complicou e praticamente entregou o título para o Botafogo, né? É isso. Vamos ver o Fluminense, né? O Fluminense também teve uns tropeços aí recentes. Até não perde já 4 jogos, mas teve 3 empates aí que Atlético Paranaense, Criciúma e Fortaleza, né? 2 deles em casa, complicou, né? E aí venceu o Cuiabá sem muito brilho também. Sim, né? E se desconsiderando essa vitória em casa contra o Cuiabá, que já estava rebaixado, ele vinha de 6 jogos sem vencer, né? Tem esse ponto aí também. Então, assim, o Fluminense não passa muita confiança, vai pro desespero aí agora nesse jogo. Jogaço, jogo bom, hein? Jogaço, jogo bem interessante. Para o Palmeiras ainda vale pontuar mais, né? Pelo menos dar desculpa, não fomos campeões porque o São Paulo entregou. E tem o Estevão, né? Que vai brigar pela artilharia, então tem essa motivação também pro lado talvez até pelo craque do brasileiro, eu diria. Estevão também. Dito isso, o momento bet nacional, Matheus Montenegro. E aí, você confia em quem nesse jogo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos abrir o jogo do Palmeiras contra o Fluminense. Cara, a grande questão é a odd que tá muito baixa do Palmeiras, né? Odd 1,44, eu confio na vitória do Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai jogar para vencer esse jogo, tá? O grande problema é que a odd, infelizmente, ela é baixa, né, velho? E isso acaba deixando a gente aí com um pezinho atrás. Vamos combinar com algo? O que é que você acha? Qual a sua sugestão? Diga aí, Fábio, mano. Vitória do Palmeiras? Não acredito que seja um jogo com tantos gols, por exemplo. Uma vitória do Palmeiras e mais de 1,5 gols. Pode ser uma pedida. Cara, eu gosto aqui também, eventualmente, tem o handicap -1 do Palmeiras. O que é que você acha? Qual você acha que seria a melhor pedida? Vamos no criar aposta? Vamos no criar aposta? Acho que é melhor, é mais seguro. Vitória do Palmeiras e mais de 1,5 gols. Seria essa a pedida? Ou menos de 3,5 gols? E aí, você prefere qual das duas? Cara, difícil. Difícil, por quê? Vamos lá. Os jogos do Fluminense, ele não tendem a sair muitos gols, tá? Tem esse ponto aí. Então, eu fico com o meu pezinho atrás, velho. Mas pelo menos 2 gols eu acho que vai pintar, tá? Pelo menos 2 gols aberto, o Fluminense também precisa do resultado. O Palmeiras tem um ataque forte, um dos melhores do campeonato. E aí? Sim. Vamos nela, então. Vamos nela, né? Vitória do Palmeiras e mais de 1,5 gols no jogo. Essa acaba sendo aí a pedida. Vamos que vamos. Odd 1,62 para que o Palmeiras vença e que saia, pelo menos no caso, pelo menos 2 gols do Palmeiras aí no jogo, né?
Muito bem, então agora a gente vai para outro jogo que vale título, tá? Nesse Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que só depende das próprias forças, vai pegar o São Paulo, que em tese não vai fazer muita força, a expectativa aí para esse jogo. Vamos colocar na tela aí, produção, informações desse jogo, né? Jogo domingo, 4 da tarde, lá no Tapetinho, Newton Santos. E isso foi curioso porque o São Paulo poupou vários jogadores com a desculpa do gramado sintético. Não, algum jogador, o Lucas aqui, é um jogador que fisicamente não pode se machucar, então vamos poupar os principais atletas porque não gostamos do gramado sintético, Matheus. Não é porque pode ajudar o Palmeiras, não, é por causa do gramado sintético. Né? Teve que arrumar ali uma desculpinha, né, velho? Vale salientar que esse jogo para o São Paulo ele não vale nada e aí ele pode tirar o título do seu rival, né? Então vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas, né, pra gente entender melhor o contexto. Botafogo, só o empate basta para ser campeão brasileiro, né? É um time que já chegou muito bem voando, é o time aí mais sólido do futebol brasileiro na temporada, sem dúvidas nenhuma, e vai enfrentar o São Paulo, que já assegurou ali a sua vaga na fase de grupos, então não joga por nada. Isso, ele não consegue nem brigar por posição, por exemplo, ele nem cai nem sobe, né, nenhuma posição. Então, realmente, o São Paulo, ele só joga com um objetivo, para se prejudicar, né, porque, por exemplo, se o Palmeiras for campeão, vai ser tricampeão. Tem esse ponto. Algo que só o São Paulo é. Na era dos pontos corridos, tricampeão de forma consecutiva, que fica claro. É um título para o rival, né? Então, assim, não há realidade em que o São Paulo vence o Botafogo. Eu concordo. Para mim, Botafogo já é campeão brasileiro, né? Isso. Não tem muito para onde correr. Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos aqui, né, para até pontuar um pouquinho melhor. O Fogão veio de 3 vitórias consecutivas, 3 grandes vitórias, né? Teve a final ali, pode-se dizer, contra o Palmeiras, que garantiu o título brasileiro. Teve a final, de fato, contra o Atlético Mineiro, que garantiu a sua primeira Libertadores da história e venceu o Internacional ainda fora de casa por 1-0, que aí de vez encaminhou o título do Brasileirão. É isso. Vamos agora para o São Paulo, que vem estável, né? 2 derrotas para Grêmio e Juventude, né? Já meio que largou, né? Garantiu a classificação, não tinha mais o que brigar. Né? Até acho que se o São Paulo jogasse a Vera, se fosse para ajudar outro time, um time que ele não tem rivalidade, sei lá, o Internacional. Se fosse Inter e Botafogo, a disputa pelo título. Eu acho que mesmo assim o Botafogo era muito favorito, porque o São Paulo vem muito mal, né? Não vence já há 4 jogos, né? Empatou com o Bragantino, aí que tá brigando para não cair, não conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, que vem perdendo todo mundo. Então, realmente, o São Paulo vem no final de ano com um desempenho fraco. Pois é, vamos para ele agora, momento Beto Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds desse confronto. Obviamente, Botafogo, o favoritaço, 1,36. Mesmo jogando pelo empate, eu acho que o Botafogo vai jogar pra ganhar, tá, velho? Pô, em casa, podendo fazer essa festa aí, voltando a ser campeão brasileiro, bem dizer, 30 anos depois, né? 29 anos, né? Isso. Foi em 95 o último título. E ainda mais fazendo história e ganhando o Brasileirão e Libertadores no mesmo ano, que, salvo engano, só o Santos e o Flamengo conseguiram fazer isso, né? Isso. Posso estar errado, mas, salvo engano, é só isso aí mesmo, tá? Então, Fábio, o que é que eu trago aqui como alternativa? Um handicap -1 do Botafogo eu acho que é uma boa. Por quê? A gente vai ter um incremento na odd, tá? A odd 1,36 na vitória está muito baixo e acredito que o Botafogo vai vencer por 2 gols de diferença. Mas vai que ele faça ali, ser 1-0, tira o pé, já garante a vitória. Temos o reembolso, pelo menos. Né? A gente tem um reembolso. Mas pra mim a vitória, velho, ela é muito segura, tá? A gente tá muito tranquilo aqui. Então por isso, pra mim, essa tem o selo Hotbet de melhor tipo deste domingão, tá? Botafogo, handicap asiático -1. Lembrando que se o Fogão vence por 1 gol de diferença, o dinheiro é devolvido, tá? A gente vai ser reembolsado. Então selo Hotbet aí para Botafogo -1, que muito possivelmente vai ser campeão brasileiro domingo. Muito bem, então é isso, né? Com o Botafogo e São Paulo a gente encerra, né, a edição do Bets do dia, né? Analisamos os principais jogos do Campeonato Brasileiro, né? Os jogos que valem alguma coisa ali, né? A gente ainda vai ter 3 partidas, né? Bragantino e Criciúma, Bragantino jogando para vencer, para escapar, Fortaleza e Inter, que é um duelo ali de times que brigam só pela 4ª colocação, né? Já estão garantidos na Libertadores, e Vasco e Cuiabá já rebaixado, o Vasco já está garantido na Sul-Americana e também não tem chances aí de ir para a Libertadores. Até tem, né? Mas teria que meter uma goleada, tirar o saldo do Bahia, seria bem improvável. Mas é isso, chegamos ao final, domingão aí com o Brasileirão, vamos ver o que acontece, mais rodada muito legal aí, para você ficar de olho também para fazer as suas apostas. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra em tvbet.com, entra no nosso Instagram também, @tvbetoficial, dessa moral pra gente. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto! Tamo junto!